Agora, um forno de convecção, que tem turbina rodando lá, e ele é elétrico, geralmente, né? É o forno que eu trabalhei por muitos anos e ainda trabalho. Esse tipo de forno, ele é bom para todo tipo de pão? Não, não existe um forno que fique bom para todos os tipos de pão. Você tem um desempenho ótimo com alguns tipos de pão e com alguns tipos de bolo e com alguns tipos de preparo de comida também. O que você tem que estar atento nesse tipo de forno de convecção é se o seu forno consegue regular a quantidade que gira essa turbina, a quantidade de ar ou a velocidade ou a potência, tá? Porque em vários fornos isso é diferente. No meu eu não consigo desligar a turbina. Então, isso me atrapalha. Quando eu coloco um pão, por exemplo, para assar no estilo sourdough, eu não consigo. Ele não abre pestana, nada disso, porque aquela turbina forte atrapalha. No estilo de pão sourdough, a gente não consegue com o ar circulando. Geralmente, quem consegue retirar essa ventoinha de atividade consegue trabalhar nesse forno com os pães abertos. Caso contrário, você vai ter que colocar uma panela fechada nesse tipo de pão, que é o que eu faço. Quando você está nesse forno, para fazer o sourdough com casca e ter pestana, você tem que colocar ele fechado do vento. Então, esse tipo de forno também ele resseca, porque aquele ar rodando vai ativar muito o movimento das moléculas da nossa massa. Então, quanto mais você tiver uma massa hidratada em qualquer produto, seja bolo, seja pão, seja pãozinho gluten free ou pão mesmo com farinha de trigo, o ideal é que você trabalhe com massas mais hidratadas nesse estilo de forno e jogue com temperaturas ao longo do cozimento. Uma temperatura só ao longo de todo o cozimento não funciona legal. Outro tipo de forno, um forno grande, sim, de embutir, elétrico, ou também para casa, não profissional. Esse tipo de forno é bom? É. Não adianta vocês pedirem para eu indicar uma marca. Por quê? Porque a maioria das marcas ela não tem uma uniformidade. Ela às vezes começa com um forno muito bom e às vezes no segundo modelo, no terceiro, ela vai piorando, como é o caso da Brastemp, que os modelos mais antigos eram muito bons, mas todo mundo que me escreve fala que o modelo novo que comprou não é. A Electrolux é o contrário, ela começou com um forno muito ruim e agora ela deu uma melhoradinha. Mas tem Daco, tem várias outras e vários níveis também de dinheiro para se gastar, como um Lofra que pode chegar a muito mais de 10 mil reais. Bom, e aí ele está quase no preço de um profissional, né? E aí você tem que pensar o que você quer mesmo para trabalhar. Para caso de casa, quem tem um forno elétrico consegue um desempenho muito bom, como no forno da Britânia, que é um forno inferior. Por quê? O elétrico, nesse tipo de forno, ele tem mais cuidado do isolamento da temperatura, a distribuição do calor é mais uniforme, você tem mais espaço, ou seja, você consegue uma maior produtividade, mesmo que seja para sua casa. E assim, pode ser que você precise colocar uma panela ou não, porque alguns desses fornos têm a convecção. Então, se o seu forno for elétrico, de embutir em casa, e não conseguir desligar também a ventoinha do ar, provavelmente para alguns estilos de pão você vai ter que colocar dentro da panela, mas para todos os outros não. Ele favorece o controle da temperatura, alguns chegam até a marcar a mesma temperatura do termômetro que a gente coloca lá para ser nosso guia, que é fora do termômetro que vem no forno, que vocês não devem confiar. Já falei para vocês terem um termômetro sempre à parte instalado lá para ter a verdadeira temperatura desse forno.